O retrato oval. O castelo onde o meu criado achara por bem penetrar à força, em vez de me condenar, deploravelmente ferido como eu estava, a passar uma noite ao relento, era uma dessas construções mistas de grandeza e de melancolia, que por longo tempo ergueram a sua fronte orgulhosa no meio dos Apeninos. Tanto na realidade como na imaginação da senhora Radcliffe, segundo toda a aparência, tinha sido temporária e recentemente abandonada. Instalamo-nos numa das dependências, menos amplas e menos suntuosamente mobiliadas, situada numa torre afastada do edifício. A sua decoração era rica, mas antiquada e em ruínas. As paredes, ornamentadas com numerosos troféus heráldicos de todas as formas, eram cobertas de tapeçarias, assim como de uma coleção prodigiosa de pinturas modernas, de grande estilo, em ricas molduras de ouro ao gosto arabesco. Tomei profundo interesse, talvez fosse o meu delírio a causa disso, por esses quadros suspensos não só nas principais paredes, mas também nos inúmeros recantos que a extravagante arquitetura do castelo tornava inevitáveis. E de tal modo que mandei Peter fechar as pesadas portas das janelas do aposento, pois já era noite, acender um grande candelabro de vários braços, colocando junto da minha cabeceira, e abrir de par em par os reposteiros de veludo preto, guarnecidos de franjas que cercavam o leito. Dei estas ordens para que, ao menos no caso de eu não poder dormir, me deleitasse alternadamente com a contemplação dessas pinturas e com a leitura de um pequeno volume que encontrara sob o travesseiro e que continha a descrição e a análise dos quadros. Li durante muito tempo. Contemplei religiosamente, devotamente. As horas consumiam-se, rápidas e gloriosas, e chegou a profunda meia-noite. A posição do candelabro não me agradava, por isso, estendendo a mão com dificuldade, para não incomodar o meu criado que repousava, coloquei o objeto de maneira que fizesse incidir os seus raios plenamente sobre o livro. Mas o efeito produzido foi absolutamente inesperado. Os raios de luz das numerosas velas, porque eram muitas, caíram então sobre um recanto do quarto, que até aí uma das colunas do leito mergulhara em sombra densa. Vi a luz viva de uma pintura, que a princípio me tinha passado despercebida. Era o retrato de uma jovem já amadurecida, quase mulher. Deitei ao quadro um olhar rápido e fechei os olhos. Por quê? Ao princípio eu próprio não soube por quê, mas enquanto mantinha as pálpebras fechadas, analisei rapidamente a causa que me obrigara a fechá-las assim. Fora um movimento involuntário para ganhar tempo e para pensar, para me certificar de que a vista não me enganara, para acalmar e preparar o espírito para uma contemplação mais a frio e mais segura. Ao fim de alguns instantes, olhei de novo fixamente para o quadro. Não podia duvidar, mesmo que quisesse, de que via então com toda a nitidez, pois o primeiro fulgor do candelabro sobre aquela tela disparara um espanto e o devaneio de que os meus sentidos estavam possuídos, e chamaram-me num instante à vida real. O retrato, como já disse, era o de uma jovem mulher. Era simplesmente uma cabeça, com as espáduas, tudo naquele estilo que se chama em linguagem técnica estilo de vinheta, bastante à maneira de Sully nas suas cabeças prediletas. Os braços, o seio e a extremidade dos cabelos radiosos fundiam-se imperceptivelmente na sombra vaga, mas profunda, que dava contraste ao conjunto. O caixilho era oval, magnificamente dourado e lavrado em metal, ao gosto mourisco. Como obra de arte, não se podia encontrar nada mais digno de admiração do que a própria pintura.
Mas é possível que não fosse nem a execução da obra, nem a imortal beleza da fisionomia, o quão de tão súbito e tão fortemente me impressionou. Ainda menos devo acreditar que a minha imaginação, saída de uma meia sonolência, tivesse tomado a cabeça pela de uma pessoa viva. Antes de mais, compreendi que os pormenores do desenho, o estilo de vinheta e o aspecto da moldura teriam imediatamente dissipado tal sortilégio e me preservariam de qualquer ilusão por momentânea que fosse. Enquanto fazia e aprofundava estas reflexões, conservei-me no meio estendido, meio sentado, 1 hora inteira talvez, com os olhos pregados naquele retrato. Por fim, depois de ter descoberto o verdadeiro segredo do efeito que ele produzia, deixei-me cair de novo no leito. Adivinhara que o encanto da pintura residia numa expressão vital, absolutamente adequada à própria vida, que a princípio me fizera estremecer e finalmente me deixara confuso, subjugado, amedrontado. Com um profundo respeito e terror, tornei a pôr o candelabro na sua posição primitiva. Depois de ter feito assim, furtado os meus olhos à causa de tão grande perturbação, procurei vivamente o livro que continha a análise dos quadros e a sua história. Indo direto ao número que designava o retrato oval, li o vago e singular relato que se segue. Era uma jovem de raríssima beleza e não menos gentil que alegre. Maldita foi a hora em que ela viu, amou e desposou o pintor. Este, apaixonado, estudioso, austero, já tinha encontrado esposa na sua arte. Ela, jovem de rara beleza e não menos gentil que alegre, toda luz e sorrisos, com o feitio folgazão de uma corça nova, amando com ternura todas as coisas e odiando apenas a arte, que era sua rival. Só temia a paleta e os pincéis e os outros instrumentos que a privavam da presença do seu bem-amado. Terrível coisa foi para a dama ouvir o pintor exteriorizar o desejo de pintar também a sua jovem esposa. Mas ela, humilde e obediente, pousou durante longas semanas, na sombra e alta câmara da torre, onde a luz se filtrava unicamente pelo teto e incidia sobre a desmaiada tela. Ele, porém, o pintor, punha toda sua glória naquela obra, que progredia de hora para hora. Era um homem apaixonado, estranho, meditabundo, perdido em divaneios, e de tal maneira que não queria ver como a luz que tão lugubremente caía naquela torre isolada ressequia a saúde e o espírito de sua mulher, que definhava visivelmente para toda a gente, menos para ele. E ela sorria sempre, sempre, sem se queixar, pois via que o pintor, de tão grande renome, sentia vivo e ardente prazer na sua tarefa e trabalhava noite e dia para pintar aquela que tão ternamente amava, mas que enlanguecia cada vez mais, dia para dia. E, na verdade, aqueles que completavam o retrato falavam em voz baixa da semelhança, como de extrema maravilha, como de extrema uma prova de talento do pintor, não menor que o seu amor profundo por aquela que ele tão miraculosamente pintava. Um dia, contudo, quando a tarefa estava no fim, ninguém mais foi admitido na torre. O pintor enlouquecera com a odor que punha no seu trabalho e raramente desviava o olhar da tela, mesmo para contemplar o rosto da mulher. Ele não queria ver que as cores que espalhavam na tela eram tiradas das faces daquela que estava junto de si. E quando muitas semanas já se tinham passado e muito pouco restava para fazer, nada mais que um retoque na boca e uns laivos nos olhos, o espírito da retratada ainda palpitou como a chama viva de uma lâmpada. Foi então feito o retoque nos postos e os laivos, e por momentos
O pintor quedou-se em êxtase diante do trabalho concluído. Mas 1 minuto depois, ainda a contemplá-lo, ele estremeceu e, tomado de assombro, gritou com voz estrepitosa: "Mas é a própria vida!" E então, bruscamente, voltou-se para contemplar a sua bem-amada. Mas ela estava morta.